Você olha para o seu canteiro e parece que cada planta está ali por conta própria, separadas, independentes, como se cada uma estivesse vivendo a própria vida sem interferir na outra. Mas isso não é o que está acontecendo. Debaixo da terra, nesse exato momento, suas plantas estão trocando coisas entre si. Estão influenciando o crescimento umas das outras. Estão se ajudando ou se prejudicando sem que você perceba. E isso muda completamente o resultado do seu cultivo. Porque o problema quase nunca está na planta que você vê. Está na relação que você não está enxergando. Quando a maioria das pessoas começa a cultivar, a lógica parece óbvia. Você pega uma muda, faz um buraco, coloca a muda, cobre com terra, rega. Depois faz outro buraco a uma distância calculada, coloca outra muda, cobre com terra, rega. E assim por diante, cada planta no seu espaço, cada uma com sua cota de adubo, cada uma tratada individualmente como se fosse uma unidade autônoma que não tem nada a ver com as vizinhas. Essa lógica faz sentido do ponto de vista humano. É como a gente organiza quase tudo. Casas separadas, terrenos delimitados, propriedades individuais. A gente tende a aplicar essa mesma visão para o mundo natural, como se as plantas também vissem o espaço dessa forma. Só que as plantas não têm essa visão, e a natureza nunca operou assim. Tente imaginar uma floresta. Não um canteiro organizado, não um jardim planejado. Uma floresta de verdade, densa, antiga, viva. Você vê árvores de espécies diferentes crescendo ao lado há décadas. Você vê plantas pequenas prosperando embaixo de árvores gigantes, onde a luz mal chega. Você vê raízes de espécies diferentes entrelaçadas no mesmo solo por anos e anos, sem que nenhuma delas morra por causa disso. Isso não é acidente, não é sorte. É um sistema que evoluiu ao longo de milhões de anos exatamente porque as plantas aprenderam a interagir, a compartilhar e a se beneficiar umas das outras de formas que a gente ainda está começando a entender. E quando você planta de forma isolada, quando você separa espécies que naturalmente cresceriam juntas, você está quebrando esse sistema. Você está removendo a planta de uma rede de relações que ela usa para crescer, se defender e se equilibrar. O resultado aparece, só que você raramente liga as duas coisas. E é por isso que muita gente corrige tudo menos o que realmente está causando o problema. Vamos falar do que acontece no solo, porque é ali que tudo começa. As raízes de uma planta não são apenas estruturas passivas que absorvem água e nutrientes. Elas são órgãos ativos. Elas secretam. Elas liberam substâncias no solo o tempo inteiro. Um conjunto complexo de compostos químicos que vão muito além do que qualquer livro básico de botânica descreve. Essas substâncias têm nomes técnicos, mas o que importa entender primeiro é o efeito. Dependendo da planta, essas secreções podem estimular o crescimento de micro-organismos benéficos, podem inibir certas bactérias ou fungos indesejados, podem até influenciar o comportamento das raízes de plantas vizinhas. E aqui começa a parte que muda tudo. As plantas vizinhas respondem. Quando as raízes de duas plantas compatíveis se encontram na mesma camada de solo, começa uma troca. Não é uma troca intencional no sentido humano, não existe planejamento consciente, mas é uma troca real, química, biológica, constante. Uma planta libera algo no solo, a outra absorve. A outra libera algo em resposta, a primeira é afetada por isso. Você não vê isso acontecer, está tudo embaixo da terra, mas o resultado aparece na planta que está acima do solo, no crescimento, no vigor, na resistência, no tamanho dos frutos. E quando você não tem essa interação porque plantou tudo separado, cada planta fica restrita às suas próprias condições, sem o estímulo que viria de uma vizinha, compatível, sem os compostos que outra espécie poderia liberar no solo compartilhado, sem o equilíbrio microbiológico que essa troca geraria. Aqui começa a diferença entre cultivar plantas e cultivar um sistema.
Você não está lidando com plantas isoladas. Você está lidando com um organismo coletivo. Mas essa troca não acontece só no solo. Existe um conceito que ficou famoso nos últimos anos, mas que ainda é pouco aplicado por quem cultiva em casa ou em pequenas hortas. É a ideia de que as plantas se comunicam. Não da forma como humanos se comunicam, claro, mas de uma forma que é completamente real e que tem consequências práticas muito concretas. Uma das formas de comunicação mais estudadas acontece pelo ar. Quando uma planta sofre ataque de insetos, ela libera compostos voláteis específicos que se dispersam pelo ar ao redor. Esses compostos são detectados por plantas vizinhas, que em resposta ativam mecanismos de defesa antes mesmo de serem atacadas. O mais curioso é que isso acontece mesmo quando você não faz absolutamente nada. Pensa bem no que isso significa. Uma planta está sendo atacada. Ela solta substâncias no ar. A planta do lado capta essas substâncias e começa a produzir compostos que tornam suas folhas menos palatáveis para insetos ou que atraem predadores naturais dos insetos que estão atacando a vizinha. Isso foi observado repetidamente em condições de laboratório e no campo. Plantas de milho alertando outras plantas de milho sobre ataque de lagartas. Plantas de tomate aumentando a produção de substâncias defensivas quando vizinhas eram danificadas. Salgueiros que passavam informação de ataque para outros salgueiros por meio de substâncias voláteis. Não é mágica, é química, é biologia. É um sistema de informação que existe independente de você saber ou não. Mas aqui está o ponto crítico. Esse sistema só funciona quando as plantas certas estão próximas. Quando você isola cada espécie, ou quando não considera a compatibilidade entre as plantas que vai cultivar juntas, você priva esse sistema de operar. Sua planta de tomate não vai ser alertada a tempo se o manjericão que poderia sinalizar o ataque está do outro lado do quintal. Existe outro nível disso tudo que vai ainda mais fundo, literalmente. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. Debaixo da terra, conectando raízes de plantas diferentes, existe uma rede. Uma rede formada por fungos microscópicos chamados micorrizas. Esses fungos formam uma associação com as raízes de plantas de diversas espécies, criando uma estrutura que se estende pelo solo de forma tão densa e tão ampla que alguns pesquisadores começaram a chamá-la de Wood Wide Web, uma referência direta à internet. Essa rede não é metáfora. É estrutural. Os filamentos dos fungos, chamados hifas, penetram as raízes de uma planta e se estendem pelo solo até alcançar as raízes de outra planta. Uma mesma rede fúngica pode conectar dezenas de plantas diferentes no mesmo espaço de solo. E por essa rede, coisas passam. Nutrientes passam, água passa. E o que os pesquisadores estão descobrindo mais recentemente é que sinais químicos também passam por essa rede. Informações sobre estresse, sobre ataque, sobre condições do ambiente. Em florestas antigas, foi documentado que árvores maiores, chamadas de árvores-mãe, transferem carbono para mudas jovens que ainda não conseguem produzir energia suficiente pela fotossíntese. Essa transferência acontece pela rede micorrízica. A árvore jovem recebe apoio de uma árvore mais velha por meio de um intermediário fúngico que conecta as duas. É nesse ponto que o solo deixa de ser só terra e passa a ser uma rede viva. Isso é cooperação. É um sistema de suporte que evoluiu porque, no longo prazo, manter a rede funcionando é vantajoso para todos os participantes. E esse sistema depende de diversidade. Depende de espécies diferentes crescendo juntas, compartilhando o mesmo solo, alimentando e sendo alimentadas pela mesma rede. E quanto mais conexões existem, mais estável o sistema se torna. Agora deixa eu conectar isso com o que acontece no seu cultivo, de forma prática. Quando você planta somente uma espécie em um espaço, seja uma horta de tomates, seja um canteiro só de alface, seja qualquer monocultura em escala doméstica, você está criando condições para um solo desequilibrado. No solo de uma monocultura,
Os mesmos nutrientes são consumidos repetidamente, as mesmas substâncias são secretadas pelas raízes, os mesmos micro-organismos são estimulados enquanto outros desaparecem. O solo perde diversidade biológica. E solo com pouca diversidade biológica é solo fragilizado. Fragilizado significa que ele tem menos capacidade de regular pragas naturalmente. Os micro-organismos que competem com fungos patogênicos estão em menor quantidade. Os predadores naturais de insetos-praga têm menos habitat e menos recurso. O equilíbrio que existiria num sistema diverso simplesmente não está lá. E então as pragas aparecem. E a resposta habitual é aplicar algum produto para eliminar a praga. O que muitas vezes cria um ciclo. O produto elimina a praga, mas também elimina parte dos inimigos naturais dessa praga, que são mais sensíveis. E quando a praga retorna, ela retorna num ambiente ainda mais favorável para ela. O problema não estava na praga. O problema estava no ambiente que permitiu que ela dominasse. Agora pensa no que acontece num canteiro com espécies diferentes crescendo juntas de forma planejada. A diversidade de raízes cria diversidade de secreções no solo. Isso alimenta uma microbiota mais variada, que por sua vez cria mais equilíbrio. Algumas espécies têm raízes profundas que trazem nutrientes das camadas mais baixas do solo, tornando-os disponíveis na superfície para espécies com raízes mais rasas. Algumas plantas fixam nitrogênio do ar, beneficiando as vizinhas que não conseguem fazer isso. Algumas liberam substâncias que confundem ou repelem insetos específicos, protegendo espécies companheiras que seriam mais vulneráveis. Cada espécie contribui com algo. E a rede que resulta disso é mais robusta, mais equilibrada e mais produtiva do que qualquer uma das plantas seria sozinha. Existem exemplos clássicos disso que chegam antes mesmo da ciência moderna, vindos de culturas que observaram a natureza com atenção durante séculos. Os povos indígenas da América pré-colombiana desenvolveram uma técnica de cultivo chamada de três irmãs. Milho, feijão e abóbora plantados juntos, no mesmo espaço, de forma integrada. Isso não foi coincidência, foi observação cuidadosa ao longo de gerações. O milho cresce alto e serve de suporte para o feijão trepar. O feijão, por ser uma leguminosa, fixa nitrogênio no solo, fertilizando naturalmente as outras duas espécies. A abóbora se espalha pelo chão com suas folhas largas, cobrindo o solo, reduzindo a evaporação da água, inibindo o crescimento de plantas invasoras e criando um microclima mais úmido e estável para o sistema todo. Três espécies completamente diferentes, cada uma contribuindo com algo que as outras precisam. Três espécies que juntas produzem mais do que produziria qualquer uma separada no mesmo espaço de solo. E esse sistema foi descoberto não por laboratório, não por análise química. Foi descoberto por observação. Por pessoas que olhavam para o que acontecia quando as plantas cresciam juntas e quando cresciam separadas. A ciência moderna apenas confirmou e aprofundou o que esses agricultores já sabiam. Isso muda completamente a forma de pensar o planejamento de um cultivo. Em vez de pensar em espécies isoladas, você começa a pensar em combinações. Quais plantas se beneficiam quando estão próximas? Quais espécies têm características que complementam as necessidades das vizinhas? Quais combinações criam um sistema mais equilibrado, mais produtivo e menos dependente de intervenção externa? O manjericão plantado perto do tomate não está apenas economizando espaço. Ele está liberando compostos voláteis que confundem insetos que atacariam o tomate. Ele está atraindo polinizadores que beneficiam o cultivo inteiro. Ele está contribuindo com uma diversidade de secreções radiculares que enriquece a microbiota do solo compartilhado. A calêndula plantada nas bordas do canteiro não é apenas decoração. Ela atrai insetos predadores que controlam pulgões e ácaros. Ela libera substâncias pelas raízes que têm efeito sobre nematóides patogênicos no solo.
Ela funciona como sentinela e como escante, desempenhando um papel no sistema que vai muito além da sua aparência visual. O coentro deixado florescer perto das hortaliças não é negligência. A flor do coentro atrai parasitoides, minúsculos insetos que parasitam e eliminam pragas como pulgões e moscas brancas. Uma única planta de coentro em floração pode mudar o equilíbrio de uma área inteira. Essas não são coincidências, são relações. São padrões que existem porque as plantas evoluíram em conjunto com os insetos, com os fungos, com as bactérias e com outras plantas ao redor. E quando você recria parte dessas relações no seu cultivo, você está reconstituindo um sistema que funciona com muito mais eficiência do que qualquer planta isolada jamais conseguiria. Existe ainda uma dimensão disso que a maioria das pessoas nunca considera: o impacto das plantas sobre o solo ao longo do tempo. Algumas espécies têm raízes que, quando morrem e se decompõem, deixam canais no solo que melhoram a drenagem e a aeração para as plantas que vêm depois. Algumas plantas, quando usadas como cobertura e depois incorporadas ao solo, adicionam matéria orgânica específica que beneficia determinados tipos de micro-organismos. Algumas espécies acumulam minerais específicos em suas folhas, e quando essas folhas caem ou são cortadas sobre o solo, devolvem esses minerais de forma concentrada. O solo tem memória. Ele responde ao que foi cultivado nele antes. Um solo que teve diversidade ao longo do tempo tem uma capacidade muito maior de sustentar vida do que um solo que sempre teve a mesma espécie. Quando você cultiva em consórcio, você não está apenas melhorando o que está crescendo agora. Você está construindo um solo mais vivo, mais rico e mais capaz de sustentar cultivos futuros. Você está fazendo um investimento que se acumula. Depois que você entende isso, não dá mais para olhar para um canteiro da mesma forma, porque deixa de ser um conjunto de plantas e passa a ser um sistema em funcionamento. Um sistema que pode trabalhar contra você ou a seu favor. E a diferença entre os dois não está na planta. Está na forma como você organiza as relações entre elas. Se isso mudou a forma como você enxerga o seu cultivo, curte esse vídeo, porque isso ajuda esse tipo de conhecimento a chegar em mais pessoas. Compartilha com alguém que ainda está tentando resolver tudo planta por planta, sem entender o sistema. E se você quer aprender a fazer o sistema trabalhar a seu favor, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia para você evoluir junto com a natureza.